que a Bíblia é a palavra de Deus? Como que ela foi inspirada? Como ela foi reunida? Pelo menos uma base, assim. Bom, a Bíblia é um livro que foi escrito num período de 1500 anos. Se você pegar desde o primeiro... o Velho Testamento e o Novo Testamento, por mais de 40 homens diferentes, de culturas diferentes, em continentes diferentes. E quando você pega nessa diversidade e compara uma coisa com outra, ela tem uma unidade extraordinária. Os livros do Velho Testamento, né, chamado de Tanar pelos judeus, né, que é um acróstico, Tanar, o T de Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés. Depois você tem o Neviim, que são os profetas, e os Ketubim, que são os escritos, que são os demais. Esses livros, eles foram reconhecidos como canônicos, ou seja, inspirados depois de uma grande averiguação, debate, discussão de... Por exemplo, existem livros chamados de apócrifos ou pseudepígrafos. Então, tem vários, né? Tem vários. Tem Macabeus, Tobias, tem o livro de Enoque. Enoque, né? Que esses livros, por que eles não são considerados... Judas tem o Evangelho, mas esse não é nem apócrifo. Esse é um pseudepígrafe e já é um livro gnóstico, já é um livro considerado maligno mesmo. Ah, é? É maligno. Ah, só para deixar diferente, então. Os apócrifos, por exemplo, os Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, são livros históricos. Tudo que a gente sabe... É real aquilo lá. Tudo que a gente sabe da guerra que houve dos Macabeus contra Antíoco Epifânio, que era um sírio, um general sírio, né? Porque quando morreu Alexandre, ele dividiu o reino dele em 4 generais. E aí ficaram lá esses camaradas dominando algumas áreas. O Antíoco Epifânio, ele era um sírio, um grego sírio, né? Da região da Síria, e ele chegou em Jerusalém, no templo de Jerusalém, e ele botou um porco no altar de sacrifício, uma estátua de Zeus dentro do Santos dos Santos. Nossa. Aí um homem chamado Matatias, né? Ele se rebelou. E ali criou-se uma revolta dos macabeus que lutaram contra o Antíoco Epifânio e botaram ele para correr. Inclusive nasceu ali aquela festa chamada de Hanukkah dos judeus. Ah, é? É. E isso tá tudo nesse livro dos Macabeus? Não, os Macabeus contam a história de como os Macabeus venceram, né, o Antíoco Epifânio. E é apócrifo? É um apócrifo. E por que ele não foi para a Bíblia? Porque os próprios judeus não viram ali alguns nuances de coisas que não poderiam vir de Deus. Ah, tá. Então, por exemplo, tem um dos livros, né? No final, eu não me lembro qual que é, o camarada fala assim: olha, eu escrevi para vocês, fiz meu melhor. Se tem alguma coisa aqui que eu não agradei, me perdoem. Pô, você pode imaginar o Espírito Santo dizendo isso para você? Não, né? Tipo, qualquer coisa. É o famoso quando alguém fala assim: é o isentão. Desculpa qualquer coisa. Fala, peraí, o que ele fez para pedir desculpa por qualquer coisa aí, né? É o isentão, exatamente. Por exemplo, o livro de Judas, né? O livro de Enoque. Enoque é muito famoso, né? É um livro que foi citado, inclusive, pela Epístola de Judas. É, porque ele coloca algumas coisas lá que... Ele é um livro apocalíptico. Na verdade, ele é uma compilação de vários livros que foram escritos entre o 2º e o 1º século antes de Cristo. Não tem nada a ver com Enoque lá de Gênesis, que foi arrebatado. Tem gente Quem que é esse Enoque? Na verdade, o livro de Enoque é uma compilação de alguns livros, exatamente por isso que ele não é considerado canônico. Mas ele fala de coisas verdadeiras, foi citado pelo apóstolo Judas, não o Iscariotes, o outro Judas. Sim, né? O que ele fala sobre o... Ele fala sobre a vinda de Jesus. Eu vi o Senhor vindo com suas milhares de anjos e santos e tal. Ele vê o arrebatamento, o Armagedon. Então, ele é citado por Judas, exatamente como eu cito Billy Graham, como eu cito alguma pessoa que escreveu uma coisa bacana e põe numa mensagem. Mas ele não é necessariamente canônico porque não é inspirado por Deus. Os livros que são inspirados no Novo Testamento foram reconhecidos pelos apóstolos e pelos primeiros pais da igreja.
E eles são inerrantes, eles não têm incongruências. Quando você estuda profundamente, você percebe que eles são extraordinários. Um livro diz uma coisa de um evento e o outro, sobre o mesmo evento, diz uma coisa totalmente contrária. Não existe isso. Não existe isso. Existem, às vezes, visões com outros ângulos, mas eles se completam. Os evangelhos, você vê que a visão de Jesus de cada um é um pouco diferente, mas todas se completam, né? Por isso que eles são chamados de sinóticos. Sinóticos, que significa uma ótica conjunta. Tá. Então, Mateus, por exemplo, foi escrito para judeus. E ele queria provar que Jesus era o Messias. Marcos foi escrito para os romanos. Lucas para os gregos. E João para a igreja como um todo. Então, assim, fantástico isso. É fantástico. E cada um tem uma ênfase. Por exemplo, como é que ele provava que Jesus era o Messias para judeu? Ele tinha que citar as profecias bíblicas que falavam de Jesus. Então, é o livro que mais cita profecias sobre Jesus. Marcos está escrevendo para Romano. Romano não está nem aí se Jesus se tem profecia. Ele é bom. É milagre. Ele é forte, ele tem milagre. Exato. Então prova. Exato. Então o livro de Marcos é o livro que mais conta milagres. E tem uma palavra lá que fala que Jesus fez imediatamente que foi curado. E logo foi curado. Então a ênfase dele é tem no poder. Tem uma urgência, né? Lucas, ele já escreve para os gregos e o ideal grego do homem perfeito. O grego, ele tinha o ideário do homem perfeito. Então ele mostra Jesus como o homem, o filho do homem perfeito. Entendi. E João é o que apresenta Jesus como filho de Deus. Para o mundo. Então quando você lê, às vezes você vê a mesma coisa contada, você vê um nuance diferente do outro. Lucas era médico, então é o que mais dá detalhes médicos de como Jesus curou, de que o camarada sofria. Desses entendeu? apócrifos, algum fala sobre os anos perdidos de Jesus? Eu não me lembro, eu acho que não. O que existem são comentários de agnósticos. Aquele papo que ele foi pra Índia. Que foi pra Índia, isso tudo. Teve um Osasco até, né? Os caras viajam.